aí, minha gente, retornamos para o meu, para o seu, para o nosso Baixada em Foco. Hoje nós estamos aqui falando de um assunto muito sério com o Dr. Vicente Tarricone Júnior, né? Especialista em câncer de mama, ginecologista, mas eu quero a sua participação. Agora sim, agora chegou a hora, tá? Vai ligando para cá, vai fazendo sua pergunta, vai tirando suas dúvidas. Faça que nem a Lucineide, de Cubatão, Vila Couto em Cubatão? Lucineide. Se não for, me perdoa. Parabéns ao programa. Gostei muito do assunto. Quem tem caso na família, doutor Vicente, qual a possibilidade de ter câncer de mama? Eu acho que mais ou menos o senhor respondeu, mas não custa nada afiançar para a Lucineide. A gente considera o câncer hereditário, tem uma diferença aí. A maioria dos cânceres que vão surgir nas pessoas é o câncer esporádico. Esse é 70% das vezes. 20% das vezes é o câncer familiar. Teve uma avó, teve uma tia, isso então é o familiar. O hereditário é aquele que passa de geração a geração. Esse que é o de risco. É aquele que a avó teve com 60 anos, a mãe teve com 50 anos, a neta teve com 40 anos. Esse é o câncer hereditário. É esse tipo de paciente, por exemplo, eu tenho uma paciente, uma situação que ocorreu no Guilherme Álvaro, a mãe da paciente, a avó teve o câncer, a mãe não teve o câncer e as duas filhas tiveram câncer, jovens, né? E essa mãe, o que fazer? Ela é de um risco extremamente elevado. Sim. Né? Então, ela vai ter que ser vigiada de uma forma diferente. Qual seria essa vigilância? Mamografia, ressonância magnética. Há quanto tempo? Mamografia anual e ressonância magnética, a gente não sabe ainda o quanto, mas a ressonância vai fazer parte do arsenal de identificação precoce. As outras alternativas, retirada das duas mamas para colocação de prótese, se ela tiver no sangue o seu gene alterado, que ela vai ter 80% de chance de ter um câncer, pode ser colocado a ela essa oportunidade de cirurgia, são cirurgias redutoras de risco, onde você retira aquele órgão para diminuir o risco. Ela tem que ser concordante com isso. Mesmo não tendo nada no momento? Mesmo não tendo nada no momento. Não tendo nódulo, não tendo... Nada. Essas cirurgias redutoras de riscos, elas são casos pontuais, específicos para determinados casos. E tem que ser colocado para essa paciente essa alternativa. A outra alternativa é uma medicação que essa paciente toma durante uns 5 anos para diminuir o seu risco de câncer de mama. Ela toma uma medicação anti-hormonal também. Então, essas alternativas são colocadas à paciente para... Eu sempre digo o seguinte, hoje o tratamento ele tem que ser negociado com a paciente. Porque na realidade, não tendo nada ainda, só o risco em si, né? Não sei se é uma... tem que ser, como o doutor falou, tem que ser muito pensado, muito negociado. Conversado e muito negociado. Doutor, vou pedir licença um minutinho. Nós vamos dar uma olhadinha. A NET está apoiando o filme do Rodrigo Santoro. Meus Pais. É isso, gente? Meu País, perdão. Meu País. Então, vamos dar uma olhadinha no filme do Rodrigo Santoro, que a NET está recomendando. Vamos lá, gente? Ao meu lado está Rodrigo Santoro, a grande estrela do filme Meu País, protagonista. Rodrigo, conta um pouco como foi construir o personagem Marcos. Como foi? Muito trabalho, companheiro, como sempre. Tivemos uma preparação aí de mais ou menos um mês. Tive que aprender italiano para poder falar no filme. O personagem mora na Itália há muito tempo e meio que tem uma esposa, né? Então, grande parte do filme também é falado em italiano.
Mas tive a oportunidade de trabalhar com atores ótimos, né? O Cauã Raymond, a Débora Falabella, Paulo José. Então foi um trabalho muito bacana, porque a gente teve que encontrar uma família, né? A gente teve que formar uma família. O filme é sobre uma família. O personagem, o Marcos, que é o personagem que eu faço, mora fora na Itália há muitos anos, não tem contato mais com a família e de repente ele tem que voltar enfim, reatar os laços que estavam quebrados e ao mesmo tempo vai passar por uma grande, enfim, uma montanha-russa de emoções aí, várias coisas acontecem e ele meio que começa a se relacionar novamente com esse irmão, com essa irmã e por aí vai. Mas foi uma experiência ótima. E você disse há pouco pra gente que o Marcos é bem diferente de você. Como foi essa dificuldade de lidar com uma pessoa que tem um pouco antagônica? Na verdade foi difícil e foi mais simples por um lado, porque ele é praticamente o oposto. Eu normalmente gesticulo muito, sou um cara muito expansivo e o Marcos é um cara extremamente contido, que tem uma dificuldade muito grande em se expressar. Na verdade eu tive ali que trabalhar esse oposto, né? É um cara que tem um comportamento muito diferente do meu. Então eu tive que estar muito concentrado sempre para não deixar o Rodrigo escapar e ficar focado, né, concentrado ali no Marcos. Como que foi lidar com a personagem da Débora, que não era uma adulta de 24 anos, né? Era uma criança e ela conseguiu trazer bem essa criança com 24 anos, mas vocês tinham que lidar de uma forma vocês tinham que enxergar também ela como aquele personagem. A Débora é uma grande atriz, né? Então ela chegou para os ensaios já muito entregue para o que estava fazendo. E eu fui convencido nos primeiros 10 minutos já que ela, enfim, era aquela personagem e a gente já tinha trabalhado antes. A gente fez um filme, A Dona da História, e eu já tinha uma afinidade com ela, mas ali era uma química diferente, né? Mas foi muito natural, foi um processo muito orgânico, não tivemos que fazer nenhum esforço, assim, foi muito, muito legal. E como que você vê o cenário do cinema no Brasil e no mundo, essa evolução? O que você tem achado desse crescimento? Tendo você no meu país ajuda bastante a divulgar o filme, porque você, junto com a Alice Braga, são mais conhecidos internacionalmente, né? Como que você vê o cinema lá fora, o cinema brasileiro lá fora? Eu acho que o cinema está mais do que nunca, o cinema brasileiro está muito presente no cenário mundial hoje. Festivais de cinema, né? Ganhamos Berlim, estamos em Cannes todo o tempo. Eu, por exemplo, tive um filme, acabei de estar em Toronto com o Heleno, que é um outro filme que eu fiz. Cada vez mais, com mais exposição e com mais credibilidade. Eu acho que o cinema vem crescendo dentro do Brasil e está expandindo e está cada vez mais sendo respeitado no mundo inteiro. E O Bicho de Sete Cabeças foi o primeiro longa que você fez, foi há mais ou menos uns 10 anos. Há 10 anos atrás, o que evoluiu o Rodrigo Santoro como ator? Sei lá, companheiro, eu continuo buscando. Não dá para avaliar assim, não. Sem dúvida alguma, eu tenho trabalhado duro para evoluir. Esse é o meu foco. Não dá para te dizer o que exatamente que mudou. Mas mudou, né? Foram 10 anos. Eu acho que eu fui amadurecendo e cada experiência vai te ensinando, né? É a vida. Você vai vivendo, vai aprendendo e a ideia é que você vai melhorando. Manda um recado para os assinantes da NET sobre O Meu País. Mando. Eu convido a todos vocês a assistirem Meu País, que está nos cinemas dia 7 de outubro. E eu acho que é um filme que vale muito a pena ver, porque vem num momento muito interessante, né? A gente está tão ligado em tantas coisas hoje em dia, né? Com esse mundo globalizado, tanta internet, tanta coisa. E esse filme fala de uma família, fala de um irmão, de uma irmã, fala das coisas simples, né? Da vida que hoje em dia eu acho que a gente está deixando um pouco de lado e acho que é importante a gente resgatar isso. E eu acho que todo mundo, né, vai se identificar por causa disso, porque é muito simples o que está ali. É a essência do ser humano, que é a relação com o outro ser humano. E o filme fala de afeto. Afeto, que é uma coisa muito importante, principalmente no mundo de hoje. Então eu recomendo. Tá aí a matéria, nós recomendamos o filme, tá? Você viu aí sobejamente, né?
grande Rodrigo Santoro. Pessoal, vamos voltar aqui ao nosso assunto. E o intervalo, às vezes, é como eu digo, às vezes o intervalo é tão ou até mais interessante do que as matérias. Com certeza o intervalo. Nós estamos falando, doutor, eu tenho duas telespectadoras e nós vamos falar dos direitos da pessoa que, infelizmente, tem câncer de mama. Lógico, essa pessoa tem direitos. Doutor, antes disso, nós estamos recebendo aqui o telefonema da Aparecida do Jardim Independência, em São Vicente, né? Tive câncer de mama há 13 anos. Ninguém na família teve câncer. Gostaria de saber quais as chances da minha filha e minha neta terem essa doença. Aparecida, da cidade de São Vicente, doutor. Aparecida, provavelmente esse câncer não é hereditário. Então, a chance dela ter, dos seus descendentes terem, é a mesma chance do que qualquer outra mulher. O câncer que a gente considera hereditário é o câncer que ocorre em mulheres jovens, mulheres abaixo de 50 anos. Geralmente, ele é bilateral. Então, a possibilidade da sua doença ser esporádica é muito maior. Não que não seja, eu acho que você tem que voltar ao seu médico para mostrar alguns outros detalhes mais particulares. Mas, provavelmente, um câncer seu deve ter sido esporádico. Olha, eu tenho agora aqui um telefone e um e-mail da Esther Cubatão Vila Nova, muito técnico. Vou ler para o senhor, doutor. Pode ler. Se eu capengar em alguma coisa aqui, me corrija, por gentileza. Parabéns para quem escreveu isso aqui, viu? Tá legal. Ó, a Esther fala o seguinte: fiz uma mamografia e acharam linfonodos intramamários e calcificações de aspectos benignos. Gostaria de saber o que significam. Dá para falar assim, doutor? Dá. É Esther de Cubatão. Isso daí é o seguinte: os linfonodos são as ínguas embaixo do braço. Então, a mamografia, o que é linfonodo? É a íngua na virilha, é a íngua embaixo do braço. Então, quando você machuca o dedo, você tem um linfonodo. Quando você vai realizar a mamografia, o que ocorre na mamografia? O posicionamento, a mamografia é um raio-x, é o raio-x da mama. Então, o posicionamento da máquina de raio-x faz com que apareçam esses linfonodos. Então, todas as pessoas apresentam esses linfonodos. Então, os linfonodos da axila são presença normais. Microcalcificações também a célula dentro da mama, ela só sabe se defender fazendo calcificação. Então, ela morre e calcifica. Então, essa calcificação é uma defesa, também é normal. Lógico, existem algumas situações como grupo de microcalcificações, algumas situações especiais de linfonodos especiais que podem representar ou sugerir alguma doença. Nesse caso, como ela está dizendo, não. Isso daí, o linfonodo intramamário, toda mulher tem. Então, foi descrito no seu exame o que foi visto. Então, foi visto um linfonodo intramamário que todo mundo tem. Foi visto um linfonodo axilar que todo mundo tem. Então, isso é normal. Olha, doutor, eu vou falar uma coisinha. Eu gosto muito de brincar um pouquinho, embora o assunto não seja para brincar, mas quem escreveu, quem anotou isso aqui, anotou direitinho, doutor. É como é que a gente pode chamar? Um pré-médico, sei lá o que é. Um expert. É um expert num assunto com certeza absoluta. Eu quero falar dos direitos da pessoa que tem câncer de mama, mas antes eu vou atender a Sônia de Santos. Boa noite. Gostaria de saber quem tem histórico de câncer na família tem algum perigo com a reposição hormonal? Então, a reposição hormonal, até um pouco tempo atrás, ela estava superdimensionada. A gente utilizava a reposição hormonal com alguns critérios, sabendo só os benefícios. Mulher até que desistia de fazer, né? Isso. O que ocorreu? Hoje, o tratamento hormonal, ele tem uma indicação mais precisa. Então, o benefício dele, ele geralmente está vinculado à osteoporose, a sintomas do climatério. Então, se você teve antecedentes de câncer de mama e você não tem doença nenhuma,
o tratamento hormonal pode ser realizado. Lógico, você vai identificar alguns critérios, o seu médico vai saber adequadamente o custo-benefício desse tipo de tratamento. Então, se ela procurar o médico dela, ele vai ter o bom senso de quantificar vantagens e desvantagens do tratamento hormonal. Doutor Vicente, eu tenho aqui um telefonema do Luiz de Santos, bairro do Gonzaga. Ele diz o seguinte: tenho 79 anos, fui operado de câncer na garganta. Recomendaram a radioterapia. O senhor acha que o processo do câncer será lento ou mais rápido pela minha idade? Difícil a gente ter essa forma de abordagem dele. Sem conhecer, né? Sem conhecer. Não é a minha especialidade. A radioterapia é uma arma muito utilizada no tratamento do câncer, é uma excelente arma. Eu acho que se ele tiver inseguro pela idade dele, eu acho que se ele conversar com o médico que está recomendando, o médico dele, vai ter informações melhores, ele vai se sentir mais seguro. Geralmente, eu estou utilizando o senso comum, geralmente quando o médico indica um procedimento, ele já avaliou os custos e benefícios. Muitas vezes, ele não comunicou o paciente. Talvez aí, se ele encontrar com o médico dele, ele vai se sentir compensado na resposta dele sobre isso. O senhor me viu sorrindo agora, eu não estava no ar, mas é o seguinte, não sei se o doutor Tarricone, nós vamos conseguir falar de direitos, de quimioterapia, porque, na realidade, eu pedi e o pessoal está respondendo. Legal, bacana, é para isso que nós estamos aqui. A Lucineide, doutor Vicente, minha avó diz o seguinte: minha avó teve câncer no útero, minha mãe no seio, somos em 4 filhas. Podemos ter câncer em qualquer parte do corpo? Esse é hereditário? Até eu já estou começando a ter uma ideia da... Não, isso daí não é hereditário, não. O câncer de colo de útero, ele não tem vínculo com hereditariedade. Provavelmente ele está vinculado ao HPV. O câncer de mama, não. Existem grupos de família que têm uma incidência maior. Né? Por exemplo... São 4 filhas. 4 filhas, não importa. Por exemplo... A primeira causa de morte de uma mulher de 60 anos é cardiovascular. Segunda causa é oncológica. Então, não tem relação nenhuma com a hereditariedade, né? Então, nesse caso, o câncer de mama não tem relação com o câncer de colo de útero. Lucineide, escutou, doutor Tarricone? Fica tranquila, Lucineide. O João, da cidade de Santos, Boqueirão, os pais que tiveram câncer e vieram a falecer, os filhos têm probabilidade de continuarem com a doença? João, da cidade de Santos, do bairro do Boqueirão. Olha, ele pode ter a probabilidade, não que ele tenha doença. Por exemplo, meu avô morreu do coração, meu pai morreu do coração, minha mãe fez 2 pontes de safena, eu tenho 4, 5 filhos, primos safenados. Provavelmente eu tenho uma chance maior de ter uma doença de coração, né? Matemática não mente, né, doutor? Não mente. Pode ser que eu morra de dengue. Pode, né? Mas a probabilidade... É ter uma doença cardíaca. Doutor, o pessoal está levantando a mãozinha ali, o senhor também viu, isso é o que está faltando, nós temos ainda um bom tempo. Vamos falar, doutor, depois a gente vai para o lado, se der tempo, o lado do direito da pessoa com câncer de mama. Isso. Vamos falar da quimio e radioterapia? Então, a harmonia a quimioterapia é o que está evoluindo. A quimioterapia de 30 anos atrás era o início da quimioterapia. Desculpa a interrupção. Cirurgicamente é a última opção? Não. Ou depende? Não. O câncer, ele ainda basicamente é o tratamento cirúrgico. É o cirúrgico. É o cirúrgico. A quimioterapia e a radioterapia, elas vêm auxiliar, complementar, ajudar esse tratamento. A quimioterapia, o que é? São associações de drogas. É que a gente fala o seguinte: olha, a quimioterapia para pulmão não cai o cabelo, a quimioterapia para mama cai o cabelo. Não. O que é a quimioterapia? São drogas
3 ou 4 drogas geralmente associadas, ou 1 ou 2 drogas, depende do órgão que está acometido, que ela faz uma infusão pelas veias e artérias, e o sangue leva essa medicação aonde essa célula estiver alterada. Se essa célula estiver no pulmão, vai diminuir, essa célula vai morrer. Se ela estiver na mama, ela vai morrer. Isso é a quimioterapia. Então, são drogas totalmente diferentes. Tem drogas que são específicas para a mama, drogas que são específicas para o estômago e drogas que são específicas para o pulmão. Essa quimioterapia, geralmente, elas são agressivas, porque o objetivo é matar a célula, né? Então, o que faz? Quando você faz a quimioterapia, toda célula que está dividindo, para de dividir. Porque ela não é seletiva. Agora que está surgindo algumas drogas, que essa quimioterapia ela tem um alvo, ela é específica para aquele grupo de células, mas a maioria não. Então, por exemplo, seu cabelo está crescendo. O que faz crescer o cabelo? A divisão da célula. O que faz a sua pele proteger? Divisão da célula. O que faz o seu estômago proteger? A divisão da célula. Quando você toma a quimioterapia, ela vai matar toda a célula que está dividindo, que é o câncer. Só essas? Mas ela mata todas, então cai o seu cabelo, você tem que ter uma dieta especial, então você tem os sintomas decorrentes da medicação. E quem toma quimioterapia, principalmente a mulher, que ela tem a queda de cabelo, muda muito a autoestima dela. Mas o benefício, o ganho, ela não enxerga de imediato, porque ela só está recebendo os sintomas. Ela está vendo os sintomas. Sua pele fica mais seca, né? A sua digestão é mais devagar, caiu o seu cabelo, mas o benefício é muito grande. Então, a quimioterapia é o futuro. E hoje estão surgindo drogas com menor efeito colateral. Então, essas drogas hoje, elas têm um alvo específico, elas causam menos efeito colateral. Mesmo assim, a maioria dessas drogas ainda causa efeito. Doutor, o que é o trastuzumab? Trastuzumab é uma medicação, é uma droga que tem esse efeito alvo que eu acabei de falar. É uma droga extremamente cara, ela é específica para alguns casos, ela traz um benefício em alguns casos. O SUS complementa essa droga, sim, o Guilherme Álvaro fornece essa droga, a Santa Casa fornece, a Beneficência Portuguesa fornece, em casos que o Ministério da Saúde é comprovado, ele identificou que tem um resultado comprovado. Em situações onde se questiona o benefício dessa droga, o SUS não contempla. Então, geralmente... É uma indicação médica. É uma indicação médica. Mesmo assim, os pacientes, quando o governo não complementa isso daí, ou ele demora para identificar o benefício, os pacientes entram na justiça... Procura o seu direito. Procura o seu direito de se ganhar essa droga. E consegue, geralmente consegue. Doutor Vicente Arriconi, nós estamos chegando no finalzinho, eu não quero me apressar em cima da hora, fechar daqui, correr dali, como às vezes sempre acontece, o assunto está interessantíssimo, tenho certeza absoluta, se não fosse pelo número de telespectadores que ligaram, que mandaram e-mail, o senhor está comprovando isso daí. Vou voltar no início da nossa conversa. A amiga telespectadora, ou então o amigo telespectador, ele está em dúvida. Será que eu estou com câncer de mama? Será que eu não estou? O que ele deve fazer, doutor? Deve de fazer o seguinte, procure o seu médico, exija o seu direito de, com 40 anos, a mamografia. A partir de 40 anos, a mamografia base ideal com 40 anos. A cada 2 anos, mamografia. Acima de 50 anos, anualmente. Isso é a melhor forma de se identificar a doença inicialmente. O amigo telespectador que não deu ainda para tirar toda a dúvida, quer consultar
o doutor Vicente Tarricone, um e-mail, um telefone. Eu não sou muito a favor, sabe, doutor, de 2, 3 telefones e a gente acaba não decorando nenhum. Do Guilherme Álvaro, enfim, algum endereço que essa pessoa possa entrar em contato consigo. Procura a unidade básica de saúde da sua cidade. Ela é encaminhada para os 2 exames da Praia Grande de Santos. Essa paciente é drenada e triada e encaminhada para o Guilherme Álvaro. Na eventualidade dela estar no Guilherme Álvaro, ou ela ter a doença, e se ela quiser conhecer os seus direitos, no site do Instituto Nacional do Câncer, inca.com.br. Vamos repetir, doutor, por gentileza. Instituto Nacional do Câncer, .gov. E ela vai ter todos os direitos do paciente oncológico, está todos escritos. Isso é muito fácil de identificar na internet. Tem uma literatura muito grande, livros específicos de leis que beneficiam o paciente portador de doença oncológica. Doutor Vicente Tarricone, eu já fiz várias matérias aqui, eu tenho certeza absoluta que o telespectador está simplesmente mais esclarecido demais. Isso é uma satisfação conhecê-lo. Muito obrigado. Você não sai daí, nós vamos aliviar um pouquinho o assunto. Vem praticamente, posso chamar de esporte, mas eu queria falar para você que na próxima quarta-feira não haverá o Baixada em Foco, tá? Nós vamos comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças. Teremos neste horário aqui, quarta-feira que vem, um programa especial do Dia das Crianças. A nossa reprise, domingo próximo, 14h30. Opa, não vai embora não, rapaz. Fica aí. Eu volto já já. Daqui a pouquinho nós vamos bater uma bolinha aqui no estúdio. Conto com você.